Como avançar mesmo sem motivação? Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês 5 estratégias reais, porque todos nós temos aquele dia em que a gente tem uma lista enorme de coisas para fazer, mas não temos nenhuma motivação, nenhuma vontade de dar conta dessas tarefas. E aí, o que fazer nesses dias? Porque a vida adulta, ela exige a responsabilidade de fazer mesmo quando nós não temos vontade, mesmo sem a motivação. E muitas vezes você pode até pensar, poxa, o problema deve ser eu. Porque você olha para todo mundo ao redor e vê todo mundo ali conseguindo fazer as suas coisas, dando conta. Só que a verdade é que no fundo, todos nós temos esses momentos em que nós não estamos motivados. Porque a motivação é algo extremamente passageiro, inconstante. Um dia você acorda motivado, 2, 3 não. Ela é como o tempo, né? Um dia tá chovendo, outro dia tem sol. Então nós não podemos só depender da motivação. A gente precisa também estruturar a nossa vida, a nossa rotina, para que a gente não fique extremamente dependente dessa motivação. E antes de seguir aqui falando, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e por aqui eu compartilho um pouco aí de alguns conteúdos para você conseguir tirar os seus sonhos do papel. Eu falo como se tornar mais disciplinado, mais constante, mais confiante, como procrastinar menos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí para receber os próximos vídeos. E nessa época aí de ano novo, de virada de ano, a gente sempre para e acaba refletindo sobre como foi o nosso ano, avaliando o quanto que nós conseguimos avançar ou não. E esse ano, eu confesso para vocês que foi um ano bem desafiador para mim. E teve muitos momentos que eu não tive motivação, teve muitos momentos que eu tive vontade de chutar o balde, de abandonar tudo, de largar, sabe? Realmente deixar para lá. Mas, mesmo assim, com esforço, com dedicação, eu vou compartilhar aqui essas 5 técnicas que me ajudaram muito. Eu fui avançando. E aí, fazendo essa reflexão, agora eu percebi que eu consegui escrever um e-book, que foi algo bem desafiador para mim, porque era algo totalmente novo. Fiz uma formação em coaching pelo Instituto Internacional IGT. Gravei um aulão sobre procrastinação. Ajudei muitas mulheres a avançarem na direção dos seus sonhos, a vencerem a procrastinação, a organizarem melhor a sua rotina, o seu dia a dia. E agora, nessa reta final do ano, estou aqui na produção do Destrave, com um monte de coisas para resolver. Esse evento aí com 7 aulas práticas que vai acontecer do dia 5 a 11 de janeiro, onde eu vou estar ensinando a forma como eu faço as minhas metas de forma estruturada, seguindo um método, e também como criar um plano de ação para fazer um ano realmente transformador, diferente, não cheio de frustrações, mas de realizações. E caso você queira participar desse Destrave, ele vai estar sendo liberado lá no meu grupo exclusivo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte, eu sempre deixo o link dele aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. E não se preocupe, tá? Que esse grupo, ele é um grupo fechado, não é aqueles grupos que tem um monte de conversas paralelas que a gente acaba dispersando, se distraindo. Mas é um grupo que toda semana eu compartilho conteúdos úteis que vão te ajudar a se organizar melhor, a planejar melhor a sua semana, a dar conta das suas tarefas. Bom, eu tô contando aqui que eu consegui diversas coisas ao longo do meu ano, muito mais coisas, né? Mas eu acho que essas aí foram as mais significativas para mim, porque realmente foram coisas que me desafiaram a fazer novas coisas, coisas diferentes. E eu não tô contando aqui para me gabar para vocês que eu consegui fazer um monte de coisa, mas é o intuito de incentivar. Se eu conseguir, você também consegue. O que nós precisamos é ser intencionais no nosso dia a dia. E eu vou compartilhar aqui 5 estratégias que me ajudaram muito, porque se a gente fica só dependendo da motivação, realmente a gente não consegue avançar. E a primeira estratégia que eu quero falar aqui é sobre tenha um porquê. E isso é muito defendido pelo autor do livro Comece pelo seu porquê.
Você precisa ter um motivo muito forte para você entrar em ação todos os dias, para você levantar da cama, para você ir lá e fazer as tarefas sem vontade, para você conseguir fazer aquelas tarefas chatas que são entediantes. É necessário buscar esse porquê. Então, pare e pense, por que isso importa para a sua vida? Por que treinar importa para você? Por que seguir a dieta é importante na sua vida? Por que ler é importante para você? Que benefícios isso vai trazer? Que resultados? Não fique pensando o que você precisa fazer no seu dia, quais tarefas que você precisa dar conta, mas pense por que eu preciso dar conta dessas tarefas. Que aí você vai encontrar esse motivo maior que vai te dar a força necessária. Isso fez muita diferença para mim. Buscar esse porquê. Por que eu preciso gravar vídeo hoje? E hoje aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, é dia 31. Tem um monte de gente aí já curtindo, acabou de passar um cara aqui com som alto. Todo mundo na folga e eu tô aqui gravando o vídeo para vocês. Por que eu estou aqui? Porque para mim isso é importante. É importante compartilhar o meu conhecimento. Ao longo do tempo fui estudando e tendo experiências de como ser mais disciplinada, mais constante, mais confiante, como tirar os meus sonhos do papel. E para mim é algo até extremamente egoísta eu guardar todo esse conhecimento só para mim. Isso tem muito a ver com os valores que guiam a minha vida. Para mim é importante compartilhar isso e contribuir com mais pessoas, para que mais pessoas também possam conquistar os seus sonhos, para que mais pessoas também possam conquistar uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, viver melhor, viver de bem consigo mesmo. Para mim é importante gerar um impacto positivo na sociedade. E a forma como eu encontrei de cumprir esse meu propósito foi através da criação aqui dos vídeos no YouTube, em outras redes sociais também. E se você também quer deixar um impacto na sociedade, uma das formas muito simples que você pode fazer é compartilhando esse vídeo aqui com um amigo, para abençoar a vida dele, ou então deixando um like aqui, assim o YouTube entende que esse vídeo tem um conteúdo de valor e acaba recomendando para mais pessoas. Então você buscar esse porquê as suas tarefas são importantes vai fazer toda a diferença. Você vai ter um motivo maior que vai te dar a força necessária para encarar as situações. E a segunda estratégia que é muito útil é reduzir o tamanho da tarefa, para que quando você esteja ali sem motivação de realizar, ela não pareça tão pesada, tão grande, tão desafiadora. Reduzir a sua tarefa num passo extremamente pequeno que pareça ridículo. Assim você consegue enganar aquela resistência do cérebro, né? Eu já compartilhei em outros vídeos que o nosso cérebro, ele sempre vai preferir a folga do que se esforçar. Ele sempre vai preferir a distração do que encarar aquela tarefa um pouquinho mais difícil. Então, quando você não está com motivação, você reduz a sua tarefa a algo extremamente pequeno, fica mais fácil. E essa é uma regra que o autor aqui de Hábitos Atômicos, o James Clear, ele traz sobre a regra dos 2 minutos. Você reduzir a sua tarefa, aquilo que você precisa fazer, a algo de apenas 2 minutos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você precisa fazer um relatório no Excel, você reduz a sua tarefa, em vez de você pensar em fazer o relatório todo, você pensa assim, eu vou abrir o Excel. Depois, no próximo passo, eu vou digitar 2 dados. E assim você vai criando pequenas tarefas. Se você quer ir para a academia, você pensa assim, eu vou primeiro colocar o tênis. É algo rápido, 2 minutos. Se você quer fazer a dieta, se você quer seguir a dieta, você pensa assim, eu vou pegar fruta na geladeira. Se você precisa organizar a casa, você pensa assim, eu vou organizar 3 coisas aqui, rapidinho, coisas fáceis. E agora eu quero desafiar aqui você. Dá uma pausa aqui nesse vídeo e pensa, qual tarefa que você está adiando? E como que você pode transformar essa tarefa numa microação?
num pequeno passo que pareça até ridículo, mas que você vai lá e vai fazer rapidinho, assim, aí o seu cérebro começa a entrar em movimento, e quando a gente começa a entrar em movimento, aí que começa a surgir a tal motivação. Não é antes de começar, mas é depois, é durante o processo. Algo que eu quero me propor nesse novo ano é ler pelo menos todos os dias uma página do livro. Eu sei que em alguns dias vai ser desafiador ler 10, 20 minutos, 30 na correria do dia, então eu quero me propor a ler pelo menos uma página por dia. Um pequeno passo ridículo, mas que eu vou conseguir fazer. E eu vou postar ainda lá no Insta, então se você não me segue, segue lá para ver se eu estou cumprindo aqui com a minha promessa de ano novo. E um outro erro que muita gente comete e acaba intensificando ainda mais essa dificuldade de fazer as coisas quando você não tem motivação é ficar buscando fazer tudo perfeitamente. É você, não, eu só vou começar a ler o livro se eu ler aqui as 30 páginas que eu coloquei como meta. Eu só vou para a academia se eu fizer todos os exercícios. Eu só vou começar o relatório se for finalizar ele hoje. Só que enquanto você fica buscando essa perfeição, você fica preso muitas vezes na fase do planejamento. Você planeja começar a ler o livro, ir para a academia, fazer as coisas, e você fica sempre planejando e encontrando desculpas que você precisa se preparar mais, que precisa aprender algo ainda, que falta alguma coisa. Eu só vou começar a ler esse ano depois que eu comprar todos os livros que eu quero ler. E aí você nunca começa, você não comprou nenhum para começar, mas tu quer comprar 10 livros e aí depois começar a ler. Então isso acaba atrapalhando a ação, você fica preso. Isso acaba se tornando uma desculpa que te paralisa. Sabe? Então, a terceira estratégia é não fique buscando a perfeição. Faça do melhor jeito que você puder no momento, com os recursos que você tem, com a capacidade que você tem agora. E depois você vai melhorando, começa lendo uma página por dia. E provavelmente, eu não vou ler só uma página, vou ser bem sincera para vocês. Possivelmente eu vou me empolgar e acabar lendo mais do que uma página. Quando vê, passou aí 10 minutos, 15 minutos, porque você começa a se empolgar depois que você começa. O mais difícil é vencer essa barreira inicial, essa resistência que é tão forte no início. Só que depois que você iniciou, você vai avançando. E a quarta estratégia que me ajudou muito nesses dias que eu não estava com muita vontade, que eu estava desanimada, foi o empilhamento de hábitos. É você definir, depois de um hábito que você já tem na sua rotina, esse novo hábito que você quer inserir, a sua tarefa que você quer realizar. Por exemplo, depois do meu treino, eu vou ler a minha página aqui do livro. E aí depois eu vou postar no Insta. O nosso cérebro, ele adora a rotina, ele adora seguir um padrão, porque aí ele não precisa pensar o que ele precisa fazer depois, ele não precisa ficar o tempo todo tomando decisões, e isso economiza energia. Então, você acaba criando ali um hábito, uma sequência de ações que você vai fazendo todo dia. Toma o café, faz leitura, faz treino e assim por diante, você cria ali a sua rotina, para que você acabe realizando as coisas no modo automático, sem pensar. Quando vê, você está com o livro na mão, você está lá realizando o relatório que é importante. Então isso facilita bastante. E nós precisamos ser intencionais em inserir esses bons hábitos na nossa rotina, que vão nos permitir ir além. Nós precisamos dar essa ajuda para o nosso cérebro entrar em ação mesmo sem motivação. Eu sempre pergunto no meu acompanhamento individualizado, quando as minhas clientes definem as suas tarefas da semana, qual é o horário que você vai realizar e depois do que você vai fazer. E aí elas, me trazem ali, eu vou primeiro tomar o café, depois vou fazer a leitura, depois vou fazer isso, depois aquilo. Precisa ter uma sequência para criar esse padrão, esse hábito. E aí o quinto hábito aqui, estratégia, que eu quero destacar aqui para vocês é: facilite a sua ação. Deixe as coisas à disposição. Se você quer ler, deixa o livro visível, deixa aqui já preparadinho para amanhã. Se você precisa da caneta para destacar ali frases importantes, já deixa perto do livro.
Porque aí você facilita. Se você tem que buscar a caneta, nessa busca da caneta lá na cozinha, você se perde, você se distrai, aparece outra coisa. E aí, o que você precisava fazer ficou para depois novamente. Se você quer ir para academia, já deixa a roupa ajeitadinha no dia anterior. Quer seguir a dieta? Deixa as frutas visíveis, ao alcance, ali onde você vai ver. Se você quer tomar mais água, deixa um copo perto, uma garrafa. Porque aí se você fica naquela coisa, eu vou lá buscar água. Não, mas peraí, deixa eu só terminar isso aqui. Vou terminar mais isso aqui, isso aqui. Quando vê, passou a tarde inteira e você não foi lá buscar água e, consequentemente, não tomou. Então, a gente precisa ser intencional e facilitar essa ação. A mesma coisa acontece em remover as distrações. Se o celular sempre está ali te atrapalhando com as notificações, desativa as notificações, desinstala aquele aplicativo que está só te atrapalhando, deixa o celular distante. Se a TV te atrapalha, desliga. Netflix, desativa lá. Sabe, teve uma época que eu desinstalei aplicativos no meu celular porque realmente estavam me atrapalhando. Muitas vezes a gente precisa ser radical com algumas coisas por um período para cortar aquele hábito ruim e conseguir desenvolver bons hábitos na nossa rotina. Se você quer seguir a dieta, não fica comprando doces, refrigerantes, porque se tem em casa, a chance de você ir lá comer, tomar o refrigerante é muito maior. Esse é um conceito que a autora do livro Nação Dopamina traz. Remova as distrações e facilite a sua ação. Porque a motivação, ela não vai surgir do nada. Ela vai surgir a partir do momento que você começa a agir. Por isso que a gente precisa ser intencional e nos ajudar, na verdade, a entrar em ação, dividindo a nossa tarefa em algo extremamente pequeno, facilitando a ação, não buscando a perfeição, entendendo o porquê aquela tarefa é importante para nós, definindo ali o melhor horário entre um hábito e outro para a gente estar realizando. E eu quero saber aqui a sua opinião sobre essas estratégias. O que você achou? Se você gostou, vai começar a aplicar? Me conta aqui nos comentários, porque isso é muito importante para mim continuar trazendo conteúdos. Eu sempre leio o comentário de vocês e isso me ajuda a decidir os próximos assuntos. Então me fala aí o que você achou dessas estratégias. E eu sei que muitas vezes a gente desanima em algumas situações por conta do medo, das incertezas, de não saber como que vai ser o futuro, como que vai ser esse novo ano, e isso acaba nos gerando essas incertezas e, por vezes, desmotivando a nossa ação. E quando eu estava aqui decidindo o assunto do vídeo de hoje, eu acabei recebendo uma notificação de um e-mail, e nesse e-mail tinha um versículo que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar aqui com vocês. Está em Isaías 41:10. Não fique com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou a força e os ajudo e os protejo com a minha forte mão. Esse versículo me tocou muito, me trouxe muito confiança para esse novo ano, né? Me fortaleceu para encarar os desafios que vêm pela frente, para estar agindo mesmo nas situações que nós muitas vezes nos sentimos essa incerteza. Então confie, porque Deus ajuda aqueles que amam Ele. E eu vou deixar aqui também um vídeo para você continuar assistindo sobre 3 mudanças inteligentes que você pode estar aplicando aí para fazer o seu 2026 ser extraordinário. Então clica aí, segue. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!